Houve um dia em que o mundo inteiro olhou para o céu e viu as torres caírem. Houve um dia em que milhares de almas partiram em segundos e milhões de corações se quebraram para sempre. Houve um dia em que a humanidade inteira perguntou: onde está você, Deus? E esse dia foi 11 de setembro de 2001. Mas hoje, mais de 2 décadas depois, quero te mostrar algo que poucos compreendem. Aquele dia não foi apenas uma tragédia, foi um chamado, um grito do céu que nos lembrou da nossa fragilidade, da nossa mortalidade e da nossa necessidade desesperada de fé. Se você já se perguntou por que Deus permite o sofrimento, por que permite que torres caiam e sonhos desmoronem, esta mensagem é para você. E se está tocando seu coração agora mesmo, peço que deixe seu like neste vídeo e se inscreva no nosso canal, porque vamos caminhar juntos por um dos momentos mais sombrios da história moderna, para encontrar a luz eterna de Cristo. Vamos começar. Era uma manhã de terça-feira. Um dia comum. As pessoas acordaram, beijaram suas famílias, tomaram café, foram para o trabalho. Ninguém imaginava que seria a última vez. Ninguém pensou que o céu azul de Nova York se transformaria numa nuvem de cinzas e terror. Em questão de minutos, quase 3.000 pessoas perderam a vida. Pais, mães, filhos, irmãos. Gente com sonhos, com planos, com futuro. E nós que sobrevivemos, que vimos aquelas imagens pela televisão, ficamos marcados para sempre, porque naquele dia não caíram apenas prédios. Caiu nossa ilusão de controle. Caiu nossa falsa sensação de segurança. Caiu a mentira de que o homem pode construir seu próprio céu sem Deus. Desde então, o mundo vive com medo. Medo do terrorismo, medo do desconhecido, medo da morte. Vivemos olhando para o céu com desconfiança, nos perguntando se a qualquer momento tudo pode desmoronar. E essa ansiedade, esse pavor constante, se instalou no coração de milhões. Você se sente assim? Vive com essa preocupação silenciosa de que tudo pode acabar num instante. Mas essa sensação de fragilidade não é nova. Há mais de 3.000 anos, um homem chamado Jó viveu seu próprio 11 de setembro. Jó 1, 18-19, registra o momento mais terrível de sua vida. Chegou outro mensageiro e disse: seus filhos e filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento forte do deserto atingiu a casa pelos 4 cantos. A casa desabou sobre os jovens e todos morreram. Num único dia, Rô perdeu tudo. Seus 10 filhos mortos sob os escombros de uma casa que desabou. Sua riqueza devastada. E mais adiante, sua própria saúde destruída. Foi algo inesperado, violento, devastador. Jó não fez nada para merecer aquilo. Seus filhos eram inocentes. As vítimas das Torres Gêmeas também eram. E no entanto, a tragédia chegou sem aviso. E o que Jó fez no meio dessa dor insuportável? Jó 1, 20-21 nos conta: Jó se levantou, rasgou suas vestes, raspou a cabeça e então se deixou cair ao chão em adoração e disse: no saí do ventre da minha mãe e no partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Bendito seja o nome do Senhor. Essa foi sua resposta. Não amaldiçoou, não se afastou de Deus. Adorou, porque Jó entendia algo profundo: que nossa vida não está em nossas mãos, mas nas mãos de Deus. E essa verdade é o que o mundo moderno esqueceu, até as torres caírem. E o que acontece quando vivemos sem essa confiança? O que acontece quando construímos nossa vida sobre torres de aço e concreto, sobre sucesso, dinheiro, poder, mas sem fundamento espiritual? O mesmo que aconteceu em 11 de setembro, tudo desmorona. O livro de Provérbios 14:12 nos adverte: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Pensamos que podemos controlar nossa vida, que podemos garantir nosso futuro com seguros, planos, investimentos, e tudo isso está bem. Mas se não está fundamentado em Deus, é areia movediça. Jesus deixou isso claro em Mateus 7:26-27. Mas quem ouve estas minhas palavras
e não as pratica, é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e grande foi a sua queda. As torres eram um símbolo do poder humano. Tocavam o céu, mas caíram. E com elas caiu a ilusão de que podemos viver sem Deus. Porque quando vivemos apenas para o temporal, quando colocamos nossa esperança no visível, estamos construindo sobre a areia. E cedo ou tarde, tudo cai. Mas aqui está o mistério mais bonito de tudo isso. Quando o homem perdeu o céu material, encontrou o céu espiritual. Quando caíram as torres de aço, muitos levantaram os olhos ao céu eterno. Quando tudo desmoronou, milhares se ajoelharam e clamaram: Deus, nos ajude. Nos dias seguintes, ao 11 de setembro, as igrejas se encheram como nunca antes. As pessoas buscavam respostas, consolo, esperança. E ali, no meio da dor, descobriram algo: que Deus não tinha estado ausente, que Ele estava em cada bombeiro que subiu as escadas enquanto todos desciam, que estava em cada mão que segurou um ferido, que estava em cada oração que se elevou entre as cinzas. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios 1:3: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os que estão em tribulação, com a mesma consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. O 11 de setembro nos ensinou que a verdadeira torre, a que nunca cai, é a fé, que o verdadeiro céu não é feito de vidro e metal, mas de amor, esperança e eternidade. Quando tudo desmorona ao nosso redor, quando perdemos o que mais amamos, quando o céu parece estar vazio e Deus parece estar em silêncio, para onde corremos? A resposta está na palavra de Deus, que é nossa rocha firme no meio da tempestade. O Salmo 46, 1-3 nos diz: Deus é nosso refúgio e fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que as águas tumultuem e espumem e os montes estremeçam com a sua fúria. Percebe? O salmista está falando exatamente do que vivemos no 11 de setembro. Está falando de quando tudo desmorona, quando a terra treme, quando as torres caem. E mesmo assim diz: não temeremos. Por quê? Porque Deus é nosso refúgio. O próprio Jesus nos prometeu em João 16:33: Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Ele não nos prometeu uma vida sem dor. Não prometeu que nunca cairíamos. Prometeu algo melhor: que Ele estaria conosco na queda e que no final, a vitória é dele. E nós, deixe-me te levar a outra história bíblica que reflete perfeitamente o que aconteceu depois do 11 de setembro. É a história de Neemias, um homem que viveu há 500 anos e que enfrentou sua própria tragédia nacional. Neemias estava servindo ao rei da Pérsia quando recebeu notícias devastadoras de sua terra natal. Os muros de Jerusalém, a cidade santa, tinham sido destruídos. Os muros que protegiam um povo de Deus estavam em ruínas. As portas tinham sido consumidas pelo fogo. O povo vivia em vergonha e perigo constante. Quando Neemias ouviu isso, sua reação foi profundamente humana. Neemias 1:4 registra: Quando ouvi essas palavras, sentei-me e chorei. Lamentei durante alguns dias, jejuei e orei ao Deus dos céus. Note que ele não negou sua dor, não fingiu força, chorou, jejuou, se quebrantou diante de Deus, exatamente como milhões fizeram depois do 11 de setembro. Mas depois de chorar, depois de orar, Neemias fez algo extraordinário. Levantou-se com um propósito, apresentou-se ao rei e pediu permissão para ir reconstruir. E com a ajuda de Deus, em apenas 52 dias,
os muros foram levantados novamente. Não porque Neemias fosse um super-herói, mas porque servia a um Deus que se especializa em pegar ruínas e transformá-las em monumentos de esperança. Um Deus que nunca desperdiça nossas lágrimas, mas as usa como alicerce para algo novo e mais forte. A história de Neemias nos ensina algo profundo: que depois da destruição vem a reconstrução, que depois das lágrimas vem o propósito, que Deus permite que torres caiam, que muros desmoronem, não para nos destruir, mas para nos mostrar que Ele é o único fundamento que nunca falha. Repare numa coisa importante: Neemias não reconstruiu os muros com sua própria força. Neemias 4:6 diz: reconstruímos o muro, até que todo ele atingisse a metade da sua altura, pois o povo trabalhou com dedicação. Mas essa dedicação vinha de Deus. Essa força vinha da oração. Essa unidade vinha da fé compartilhada. Depois do 11 de setembro, vimos uma nação dividida se unir em oração. Vimos pessoas de todas as raças, credos e classes sociais darem as mãos e clamarem ao céu. Vimos que, quando tudo cai, a única coisa que fica de pé é a fé. E assim como Neemias reconstruiu os muros físicos de Jerusalém, Deus está chamando para reconstruir os muros espirituais da nossa vida. O muro da esperança, o muro da confiança, o muro da fé inabalável no seu amor. Agora te pergunto algo pessoal: que torres caíram na sua vida? Que muros estão destruídos no seu coração? Talvez você não tenha vivido o 11 de setembro diretamente, mas todos nós tivemos nosso próprio 11 de setembro pessoal. Aquele dia em que você perdeu um ente querido, aquele dia em que seu casamento acabou, aquele dia em que recebeu um diagnóstico difícil, aquele dia em que tudo o que tinha construído desmoronou. A Bíblia nos dá uma instrução clara em Provérbios 3:5-6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não diz: confie apenas quando tudo vai bem. Diz: confie de todo o coração, especialmente quando você não entende. A aplicação prática é esta: pare de tentar reconstruir sua vida com suas próprias forças. Pare de buscar segurança em torres que podem cair. Em vez disso, construa sua vida sobre a rocha, que é Cristo. Filipenses 4:6-7 nos ensina: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Agora quero que façamos uma pausa juntos. Respire fundo e permita que estas perguntas cheguem ao mais profundo do seu coração. Em que você tem realmente colocado sua segurança? Não no que você diz acreditar, mas no que suas decisões diárias revelam. Sua paz está ligada à sua conta bancária. Sua identidade depende do seu trabalho. Sua esperança se sustenta apenas nas suas relações humanas, porque se amanhã tudo isso desaparecesse, você continuaria de pé ou desmoronaria junto? Jesus perguntou em Mateus 16:26: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? As torres representavam um mundo inteiro para muitos: sucesso, poder, segurança. Mas quando caíram, o que restou? Apenas o eterno permaneceu. Segunda pergunta: você tem permitido que alguma tragédia, alguma perda, alguma dor levante um muro entre você e Deus? Ou decidiu, como Jó e como Neemias, que mesmo não entendendo o porquê, vai confiar em quem? Provérbios 18:10 promete: o nome do Senhor é torre forte. Os justos correm para ela e ficam em segurança. Torres humanas caem, mas existe uma torre que nunca cai. E essa torre tem um nome: Jeová, Yahweh, o Grande. Eu sou. Convido você a compartilhar nos comentários sua resposta.
Em que torre você está confiando hoje? Seu testemunho pode ser o lembrete que alguém precisa para correr para a torre verdadeira. Somos uma família de fé, caminhando juntos rumo à eternidade. Depois do 11 de setembro, muitas pessoas ficaram traumatizadas. Desenvolveram ansiedade, depressão, transtorno de estresse pós-traumático. E é completamente compreensível. Mas houve algo que marcou uma diferença radical na recuperação de milhares. A fé, a própria ciência comprovou o que a Bíblia sempre disse. A fé fortalece a mente. Romanos 12, 2 nos instrui. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando renovamos nossa mente com a palavra de Deus, quando enchemos nossos pensamentos com suas promessas, em vez dos nossos medos, algo muda. 2 Timóteo 1, 7 declara: Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. A fé não é negar a realidade, é a decisão consciente de ver a realidade da perspectiva de Deus. Quando enfrenta pensamentos de medo, quando o trauma quer dominar você, quando a ansiedade bate à sua porta, a fé te dá as ferramentas para dizer: não, minha mente pertence a Cristo. Meus pensamentos estão sob seu controle, e Ele me prometeu paz. Uma das imagens mais poderosas depois do 11 de setembro foi ver milhares de pessoas ajoelhadas nas ruas de Nova York, orando. Bombeiros cobertos de cinzas, com as mãos levantadas ao céu. Famílias inteiras reunidas em parques, clamando por seus entes queridos. A oração se tornou a linguagem universal da dor e da esperança. A Bíblia nos ensina em 1 Tessalonicenses 5:17, orem continuamente. Não diz orem apenas quando tudo vai bem, ou orem apenas aos domingos na igreja, diz continuamente, porque a oração não é um ritual religioso. É a respiração da alma, é nossa conexão constante com o Pai, que nos ama. Quando Paulo e Silas estavam na prisão, com os pés no tronco, espancados e sangrando, o que fizeram? Atos 16 e 25 nos conta. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam, e Deus enviou um terremoto que abriu as portas da prisão. Sua oração tem poder, não porque você seja poderoso, mas porque serve a um Deus todo-poderoso que ouve cada palavra, cada gemido, cada lágrima. No meio da escuridão, Deus nos deixou promessas como lâmpadas que iluminam nosso caminho. Promessas que não são meras palavras bonitas, mas compromissos eternos do Criador do Universo para com seus filhos. Isaías 4:1 e 10 nos assegura: Não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e eu o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Deus não diz talvez, eu te ajude, ou se tiver sorte estarei lá. Diz, eu estou com você, presente, agora, sempre. O Salmo 3, las 4 e 18 declara: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Se hoje seu coração está partido, se seu espírito está esmagado pelo peso da dor, ouça isto: Deus não está longe, está mais perto do que nunca. Ele se especializa em corações partidos, e minha promessa favorita, a que me sustentou nos meus momentos mais escuros, está em Jeremias 2, 9 e 11. Pois eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Deus tem planos para você, e esses planos não terminam com a tragédia, apenas começam. A fé não é apenas o que acreditamos, é também como vivemos. Depois de uma tragédia como o 11 de setembro, é fácil cair no desespero, na amargura, na raiva, mas Deus nos chama a viver de maneira diferente. Nos chama a hábitos diários que honram seu nome
e fortalecem nossa alma. Primeiro, a leitura diária da palavra. Josué 1:8 diz: Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Então você será bem-sucedido e próspero. Comece seu dia com a Bíblia, mesmo que sejam apenas 5 minutos. Deixe Deus falar ao seu coração, antes que o mundo fale à sua mente. Segundo, a gratidão intencional. 1 Tessalonicenses 5:18 nos ensina: Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Mesmo na dor, podemos encontrar razões para agradecer, porque ainda respiramos, porque Deus continua sendo bom, porque a história não termina aqui. Terceiro, o serviço aos outros. Gálatas 5:13 diz: Sirvam uns aos outros mediante o amor. Na dor, é fácil nos fecharmos, mas quando servimos, quando ajudamos, quando consolamos outros, descobrimos que Deus também nos consola. Quarto, a adoração constante. Salmo 34. Declara: Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Não apenas quando tudo vai bem, o tempo todo. A adoração não muda nossas circunstâncias, mas muda nosso coração diante delas. Esses 4 pilares constroem uma vida que permanece de pé quando as tempestades chegam. Deixe-me te contar sobre o homem da cruz de aço. Depois do 11 de setembro, entre os escombros fumegantes das Torres Gêmeas, um trabalhador de resgate encontrou algo extraordinário. 2 vigas de aço que tinham caído, formando uma cruz perfeita. Essa cruz, de 6 metros de altura, foi erguida na Zona Zero e se tornou um símbolo de esperança para milhares. Bombeiros se ajoelhavam diante dela antes de entrar para buscar sobreviventes. Famílias deixavam flores a seus pés. Padres celebravam missas em sua presença. Essa cruz não eliminou a dor, mas lembrou a todos algo fundamental: que mesmo no meio das ruínas mais terríveis, Deus está presente. A metáfora: as torres caíram, mas a cruz ficou de pé. O poder humano desmoronou, mas o poder de Deus permaneceu. E essa é a mesma verdade que se aplica à sua vida hoje. Podem cair seus planos, seus sonhos, suas torres, mas se a cruz de Cristo está no centro da sua vida, você permanecerá de pé. Como diz Hebreus 12:2, fixemos os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. A cruz não foi o final, foi o caminho para a ressurreição. E o mesmo é verdade para você. Imagine por um momento que você está no andar 90 de uma das torres. São 8:46 da manhã. Você acabou de chegar ao seu escritório, liga seu computador, toma um gole de café e, de repente, um estrondo ensurdecedor. O prédio treme violentamente. Fumaça preta, gritos, caos. As luzes se apagam. O calor se torna insuportável. E então você percebe: não há saída. Milhares viveram esse momento. E nesses minutos finais, muitos fizeram o mesmo. Ligaram para seus entes queridos. Disseram "eu te amo" pela última vez. Alguns oraram, outros simplesmente choraram. Porque naquele instante, tudo o que parecia importante, o dinheiro, o trabalho, o status, evaporou. Só restou o essencial: o amor, a família, Deus. Esse é o conflito mais profundo da humanidade. Vivemos como se tivéssemos todo o tempo do mundo, até descobrir que não. Vivemos acumulando coisas, perseguindo sucessos, construindo impérios de papel. E um dia, num instante, tudo pode acabar. E então nos perguntamos: o que realmente importou? Para que, Bibi? Esta não é a primeira vez na história que a humanidade enfrenta uma prova assim. No livro de Daniel, capítulo 3, encontramos 3 jovens hebreus: Sadraque, Mesaque e Abednego.
Eles enfrentaram seu próprio 11 de setembro. Foram lançados numa fornalha ardente por se recusarem a adorar os ídolos do rei Nabucodonosor. O rei lhes deu uma última chance. Disse: inclinem-se diante da minha estátua, ou serão queimados vivos. E eles responderam com palavras que deveriam estar gravadas no coração de cada crente. Daniel 3:17-18 registra: se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Percebeu? Disseram: Deus, podemos nos salvar, mas mesmo que não salve, não nos inclinaremos essa fé real. Não é acreditar que Deus te salvará de toda a tragédia. É confiar nele, mesmo quando não salva. É dizer: mesmo que eu tenha que caminhar pelo fogo, mesmo que as torres caiam, mesmo que eu perca tudo, minha fé não se moverá. Mas nem todos responderam com fé. Depois do 11 de setembro, muitas pessoas tomaram um caminho diferente. Ficaram com raiva de Deus. Disseram: se Deus existe e é bom, por que permitiu isso? E essa raiva, essa amargura, essa decisão de se afastar da fé, teve consequências profundas em suas vidas. Hebreus 3:12 nos adverte com clareza: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. A falta de fé não é simplesmente um vazio neutro, é uma porta aberta para a destruição interna. Nos enche de ressentimento, nos rouba a esperança, nos deixa à deriva num oceano sem âncora. Quando perdemos a fé, perdemos o propósito. Provérbios lá 1:12 da tarde expressa assim: a esperança adiada deixa o coração doente. Algumas pessoas, sem a âncora da fé, caíram em vícios, buscando anestesiar a dor que não sabiam processar. Outras caíram em depressão porque não tinham um fundamento que desse sentido ao sofrimento. Muitos relacionamentos se fraturaram porque a dor era grande demais e não havia uma verdade eterna que os sustentasse unidos. Não digo isso para julgar, mas para advertir, porque fomos criados para crer, para esperar, para confiar em algo maior que nós mesmos. E quando negamos essa necessidade fundamental, quando tentamos navegar a vida sem Deus, nos autodestruímos lentamente. A fé não é opcional, é essencial para a saúde da alma. Como o oxigênio para os pulmões, assim é Deus para o espírito. Mas aqui está o mistério bonito da dor. Deus não a desperdiça. Cada lágrima tem um propósito. Cada prova é uma escola. Cada vale escuro nos ensina algo que não poderíamos aprender no topo da montanha. Tiago 1:2-4 nos diz algo radical. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Percebe? Deus usa as provas para nos aperfeiçoar, não para nos destruir, mas para nos refinar. Como o ouro que passa pelo fogo e sai purificado, nós passamos pela dor e saímos mais fortes, mais compassivos, mais dependentes de Deus. O 11 de setembro ensinou ao mundo várias lições: que a vida é frágil, que o amanhã não está garantido, que precisamos uns dos outros, e acima de tudo, que precisamos de Deus. Romanos 8:28 promete: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Até a tragédia mais terrível, Deus pode usar para o bem. E aqui chegamos ao coração de toda esta mensagem. O 11 de setembro não foi o dia em que Deus esteve ausente, foi o dia em que mais presente esteve. Esteve em cada ato de heroísmo, esteve em cada abraço entre desconhecidos, esteve em cada oração que se elevou
entre as cinzas, esteve em cada vida que se entregou para salvar outra. Jesus disse em João 15:13: Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. E naquele dia, vimos esse amor em ação. 343 bombeiros subiram pelas escadas, enquanto todos desciam. Policiais ficaram ajudando até que as torres desabassem sobre eles. Passageiros no voo 93 disseram não passarão e lançaram um avião num campo vazio para salvar vidas em Washington. Isso foi Cristo manifestado em carne humana. O insight transformador é este: Deus não promete que nunca haverá torres que caiam. Promete que Ele estará no meio das ruínas. Não promete que você nunca chorará. Promete que Ele recolherá cada lágrima. Não promete que você nunca terá medo. Promete que Ele será seu refúgio. Como diz o Salmo 23:4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois Tu estás comigo. Depois de uma tragédia, depois que as torres caem, como voltamos a confiar? Como renovamos nossa fé quando tudo parece indicar que Deus não estava lá? Esta é a pergunta que milhares se fizeram depois do 11 de setembro. E é a pergunta que talvez você esteja se fazendo agora. A resposta está em lembrar quem é Deus, não apenas nos dias brilhantes, mas especialmente nos escuros. O Salmo 42:5 nos ensina como fazer isso. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Note que o salmista fala consigo mesmo, prega para si mesmo, lembra a si mesmo quem é Deus. Renovar a confiança não é um sentimento que chega de repente. É uma decisão diária, é levantar-se cada manhã e dizer: Deus, não entendo o que aconteceu, mas sei que Tu és bom. Não vejo o plano completo, mas confio na Tua sabedoria. Dói, mas sei que Tu estás comigo. Lamentações 3:22-23. Promete, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Nos momentos mais escuros, precisamos nos agarrar às promessas de Deus, como um náufrago se agarra a uma tábua no meio do oceano. Essas promessas não são teorias religiosas, são verdades eternas, que sustentaram milhões ao longo da história. Primeira promessa a Deus: nunca te abandonará. Hebreus 2:5 declara: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Não diz talvez, ou provavelmente, diz nunca. Deus está dizendo: é absolutamente impossível que eu te abandone. Segunda promessa: Ele converterá sua dor em propósito. Joel 2:25 promete: eu lhes restituirei os anos que foram devorados pelos gafanhotos, o que o inimigo destruiu, o que a tragédia arrebatou, o que a dor consumiu, Deus restaurará. Não da mesma forma, mas de uma forma melhor, mais profunda, mais eterna. Terceira promessa: Ele enxugará cada lágrima. Apocalipse 21:4 nos dá esperança eterna. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Há um dia chegando em que toda a dor deste mundo será apenas uma lembrança distante. Deixe-me te contar a história real de um homem chamado Brian Clark. Ele estava no andar 84 da Torre Sul, quando o segundo avião atingiu. A escada estava bloqueada por fogo e escombros. Parecia que não havia saída. Mas então ele ouviu uma voz: ajuda? Estou preso. Era Stanley Premina, cuja sala tinha sido destruída pela asa do avião. Brian poderia tê-lo ignorado. Poderia ter continuado buscando sua própria salvação, mas não fez isso. Voltou
Quebrou uma parede de gesso com suas próprias mãos, tirou Stanley dos escombros e juntos desceram 84 andares até a segurança. Momentos depois, a torre desabou. Brian salvou Stanley. Mas Stanley também salvou Brian. Porque ao buscar ajudar outro, Brian encontrou a saída que de outra forma não teria visto. Hoje, ambos estão vivos. E ambos testemunham que Deus estava lá, guiando-os, sustentando-os. Esta história ilustra uma verdade profunda. Quando servimos aos outros, no meio da nossa própria dor, Deus ministra a nós. Quando estendemos uma mão para levantar outro, é Deus quem nos levanta. Como diz Gálatas 6:2, levem os fardos pesados uns dos outros, e assim, cumpram a lei de Cristo. Então, como aplicamos tudo isso à nossa vida hoje? Como vivemos com fé consolidada no meio de um mundo que continua sendo frágil e incerto? Primeiro, decida a cada dia colocar sua confiança em Deus, não nas circunstâncias. As circunstâncias mudarão. As torres podem cair, mas Deus permanece. Salmo 46:1 deve ser sua declaração diária. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Segundo, cerque-se de uma comunidade de fé. Não fomos projetados para caminhar sozinhos. Depois do 11 de setembro, as igrejas se encheram porque as pessoas precisavam de comunidade. Precisavam chorar com outros, orar com outros, sarar com outros. Hebreus 10:25 nos instrui. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Terceiro, transforme sua dor em ministério. Use o que você sofreu para ajudar outros que estão sofrendo. 2 Coríntios 1:4 nos chama a consolar aqueles que estão em tribulação com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Seu testemunho de como Deus te sustentou pode ser a luz que alguém precisa para seguir adiante. Quarto, mantenha uma perspectiva eterna. Este mundo não é nosso lar final. Filipenses 3:20 nos lembra: a nossa cidadania, porém, está nos céus. Feche seus olhos por um momento comigo. Respire fundo e pense nisto. Já passaram mais de 2 décadas desde aquele dia terrível. As torres não estão mais lá. Milhares de famílias ainda carregam a dor dessa perda. Mas algo bonito também emergiu das cinzas. Surgiram casamentos mais fortes, porque os casais aprenderam que o tempo juntos é precioso. Surgiram vocações mais profundas, porque muitos decidiram dedicar suas vidas a servir aos outros. Surgiram testemunhos de fé inabalável, porque pessoas que estavam longe de Deus correram de volta aos seus braços. O 11 de setembro nos ensinou que o homem pode perder o céu que construiu com suas mãos, mas nunca pode perder o céu que Deus preparou para aqueles que o amam. Nos ensinou que as torres mais altas podem cair, mas a cruz de Cristo permanece de pé. Nos ensinou que a vida é frágil, mas a fé é eterna. E se hoje você está passando pelo seu próprio 11 de setembro, se suas torres caíram, se seu mundo desmoronou, ouça isto: Deus não terminou com você. Ele está no meio das suas ruínas, preparando algo novo. Como diz Isaías 4:13-19, eis que faço uma coisa nova que está surgindo agora. Vocês não o percebem? Estou abrindo um caminho no deserto e riachos no ermo. Depois de uma tragédia como o 11 de setembro, é natural que a mente seja invadida por pensamentos escuros. E se acontecer de novo? E se eu perder alguém mais? E se tudo o que amo for destruído? Esses pensamentos não são apenas desconfortáveis, são tóxicos. Podem nos paralisar, roubar nossa paz, destruir nosso presente, com medo sobre um futuro incerto. Mas a fé tem o poder de transformar esses pensamentos. Não os nega, mas os substitui com verdade. 2 Coríntios 10,
5 nos ensina: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento, para torná-lo obediente a Cristo. Isso significa que quando chega o pensamento, Deus me abandonou, a fé o captura e diz: não. Hebreus 13:5 promete que nunca me deixará. Quando chega o pensamento, não tenho esperança. A fé o confronta. Mentira. Jeremias 2:9-11 diz que Deus tem planos de bem para mim. Quando o medo sussurra tudo, vai desmoronar. A fé declara. Salmo 46 diz que Deus é meu refúgio e fortaleza. A transformação mental não acontece por acidente. Acontece quando intencionalmente enchemos nossa mente com a palavra de Deus. Filipenses 4:8 nos guia: tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Mas a fé não transforma apenas a mente, também sara o coração. E depois do 11 de setembro, havia milhões de corações partidos que precisavam de cura profunda. Corações destroçados pela perda, partidos pelo trauma, esmagados pela culpa do sobrevivente, feridos por perguntas sem resposta. A medicina pode ajudar com o corpo, a terapia pode ajudar com a mente, mas somente Deus pode sarar o coração quebrantado. O Salmo 147:3 nos dá esta promessa linda: Ele sara os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Note que não diz que elimina instantaneamente a dor, mas promete cuidar dela com ternura, tratá-la com paciência, sará-la gradualmente com seu amor. A cura do coração começa com algo difícil, mas libertador: o perdão. Muitos, depois do 11 de setembro, tiveram que enfrentar decisões impossíveis de perdão. Perdoar aqueles que causaram o dano. Perdoar as circunstâncias que mudaram suas vidas para sempre. Perdoar a si mesmos por terem sobrevivido quando outros não sobreviveram. Até alguns tiveram que processar sua raiva com Deus por não ter intervindo como esperavam. E aqui está a verdade libertadora. O perdão não significa que o que aconteceu estava certo. Não significa justificar o mal ou negar a dor. O perdão é a decisão de soltar o veneno da amargura que está te matando por dentro. É escolher a cura sobre a vingança, a paz sobre a justiça humana. Jesus ensinou em Marcos 11:25: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no. O perdão não libera necessariamente o ofensor. Libera você. Permite que você sare. Uma das transformações mais radicais registradas na Bíblia é a do apóstolo Paulo. Antes de conhecer Cristo, chamava-se Saulo e era um perseguidor violento dos cristãos. Atos 8:3 diz: Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Este homem aprovou o assassinato de Estevão, o primeiro mártir cristão. Tinha as mãos manchadas de sangue, seu coração estava cheio de ódio. Mas um dia, no caminho para Damasco, teve um encontro com Jesus. Uma luz do céu o derrubou. E Jesus lhe perguntou: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Naquele momento, tudo mudou. O perseguidor se converteu em pregador. O assassino se converteu em apóstolo. O homem cheio de ódio se converteu no autor de 1 Coríntios 13. O capítulo do amor. O próprio Paulo testemunhou em 2 Coríntios 5:17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Se Deus pôde transformar Saulo em Paulo, pode transformar sua dor em propósito. Pode pegar suas feridas e convertê-las em testemunho. Pode usar sua história mais escura para trazer luz a outros. Então, o que aprendemos sobre a transformação espiritual? Que não é um evento instantâneo, mas um processo contínuo, que começa na mente, se aprofunda no coração e finalmente se manifesta nas nossas ações
e em toda a nossa vida. A transformação espiritual depois de uma tragédia segue um padrão. Primeiro vem a dor, depois a pergunta por quê, depois a decisão de confiar ou se afastar. E finalmente, para aqueles que escolhem confiar, vem a renovação. É como a borboleta, que precisa lutar para sair do casulo. Essa luta não é crueldade, é o que fortalece suas asas para voar. Romanos 12:2 resume este processo. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A transformação requer que deixemos de pensar como o mundo pensa e comecemos a pensar como Deus pensa. O mundo diz: se algo ruim te aconteceu, Deus não te ama. Deus diz: precisamente porque te amo, usarei isto para te moldar. O mundo diz: a dor é o fim. Deus diz: a dor é o começo de algo novo. O mundo pergunta: por que comigo? Deus responde: por que não? Confie em mim. Agora quero que você se faça estas perguntas com total honestidade, na quietude do seu coração. Não para se sentir culpado, mas para encontrar o caminho para a liberdade. Primeira pergunta: que pensamentos estão dominando sua mente neste momento da sua vida? São pensamentos de fé ou de medo? De esperança ou de desespero? Você está levando esses pensamentos cativos e submetendo-os a Cristo, como ensina 2 Coríntios 10:5? Ou está deixando-os correr livremente, envenenando sua paz dia após dia? Segunda pergunta: há feridas no seu coração que você nunca permitiu que Deus tocasse? Há uma dor tão profunda que você a trancou atrás de muros, esperando que se a ignorar, desaparecerá? Há alguém que você precisa perdoar, mesmo que essa pessoa seja você mesmo? Terceira pergunta, e talvez a mais importante: você realmente acredita que Deus pode transformá-lo? Ou decidiu secretamente que seu passado, sua dor, seu trauma, são grandes demais, até para o Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos? Porque ouça isto: se Deus pôde transformar Saulo, o perseguidor, em Paulo, o apóstolo, de pegar as cinzas do 11 de setembro e levantar uma comunidade de fé mais forte, Ele pode pegar sua vida quebrada e criar algo lindo. Efésios 3:20 não é apenas um versículo bonito. É uma promessa que Deus te faz hoje. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A transformação começa quando você acredita que é possível. Acredita. A vitória nem sempre se parece com o que esperamos. Não é necessariamente a ausência de problemas, mas a presença de paz no meio deles. Não é que as torres nunca caiam, mas que nossa fé permaneça de pé quando tudo mais desmorona. Depois do 11 de setembro, a verdadeira vitória não foi reconstruir prédios mais altos ou implementar sistemas de segurança mais sofisticados. A verdadeira vitória foi ver pessoas que perderam tudo e ainda assim decidiram continuar acreditando, continuar amando, continuar a vivendo com esperança. Ró, o 5:4, declara algo poderoso: pois todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé não diz que nossa força vence, ou nossa inteligência, ou nossos recursos. Diz que nossa fé vence. E o que vence? O mundo, seus medos, seus desesperos, suas mentiras. A vitória espiritual é levantar-se a cada dia, escolher a fé sobre o medo. É perdoar quando seria mais fácil odiar. É amar quando seria mais seguro se fechar. É acreditar quando seria mais lógico duvidar. Como disse o apóstolo Paulo em Romanos 8:37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Note: mais que vencedores, não apenas sobreviventes, mas
triunfadores. Depois de uma tragédia, somos especialmente vulneráveis às tentações. A tentação de cair em vícios para anestesiar a dor. A tentação de nos afastarmos de Deus, porque estamos com raiva. A tentação de viver com amargura e ressentimento. O inimigo sabe que quando estamos feridos, somos alvos fáceis. Mas a Bíblia nos dá estratégias claras para resistir. 1 Coríntios 10:13 promete: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. Vê isso? Deus sempre providencia uma saída. Sempre. Mas temos que buscá-la. Tiago 4:7 nos ensina o método. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Primeiro submissão a Deus, depois resistência ao inimigo. Quando chega a tentação de odiar, submeta esse sentimento a Deus e escolha amar. Quando chega a tentação de desistir, submeta essa fraqueza a Deus e peça forças para continuar. Quando chega a tentação de se afastar da fé, submeta essa dúvida a Deus e declare: mesmo não entendendo, confiarei. A perseverança é o que separa aqueles que simplesmente sobrevivem daqueles que verdadeiramente vencem. É fácil ter fé quando tudo vai bem. O difícil é manter-la quando as torres caem, quando a dor não cessa, quando as respostas não chegam. Hebreus 10:36 nos diz: vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. A promessa existe, mas há um caminho entre nós e a promessa. E esse caminho se chama perseverança. Jó é nosso exemplo máximo. Perdeu seus filhos, sua riqueza, sua saúde. Sua esposa lhe disse que amaldiçoasse a Deus e morresse. Seus amigos o acusaram de ter pecado. Ficou sentado entre cinzas, coçando as feridas, com um pedaço de cerâmica quebrada. Mas Jó 13:15 registra suas palavras imortais: ainda que ele me mate, nele esperarei. Isso é perseverança. Isso é fé radical. E no final, o que aconteceu? Jó 4:2-10 nos conta: depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Deus não apenas restaurou Jó, o abençoou em dobro, porque a perseverança não é em vão. Gálatas 6:9 promete: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Deixe-me te levar a uma das vitórias mais improváveis de toda a Bíblia. A história de Gideão, em Juízes capítulos 6 e 7. Israel estava sendo oprimido pelos midianitas, um exército massivo. E Deus chamou Gideão para libertá-los. Hide o reuniu 32.000 homens para lutar. Mas Deus lhe disse: são muitos demais. E reduziu o exército para 10.000. Depois disse: ainda são muitos. E o reduziu para apenas 300 homens. 300 homens contra um exército de milhares. Por que Deus fez isso? Juízes 7:2 explica: o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para que eu entregue Midian nas suas mãos, para que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que foi a sua própria força que o libertou. Deus queria deixar claro que a vitória era dele, não deles. E com apenas 300 homens, trombetas e tochas dentro de jarros, Gideão derrotou o inimigo. Porque quando Deus luta por você, os números não importam, as circunstâncias não importam. O que importa é seu poder. O 11 de setembro parecia uma derrota completa, mas Deus usou aquele dia terrível para despertar a fé, para unir pessoas, para nos lembrar de nossa dependência dele. E essa foi a vitória real, não na ausência de tragédia, mas na presença de Deus no meio dela. E aqui está o insight que quero que você grave no seu coração.
Sua vitória não depende do tamanho da sua fé, mas do tamanho do seu Deus. Você não precisa de fé perfeita. Precisa de um Deus perfeito. Você não precisa ser forte. Precisa conhecer o forte. Jesus disse em Mateus 17:20: Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Um grão de mostarda é minúsculo, mas quando essa fé, por menor que seja, está depositada no Deus Todo-Poderoso, pode mover montanhas. Talvez hoje você sinta que sua fé é fraca, que foi tão golpeado que mal consegue acreditar. Tá bem. Deus não te pede uma fé gigante, te pede uma fé genuína. Uma fé que, mesmo sendo do tamanho de uma semente, esteja plantada no solo certo nele. A Bíblia está cheia de pessoas que venceram, não porque eram extraordinárias, mas porque serviam a um Deus extraordinário. Moisés era gago, mas dividiu o mar. Davi era um adolescente com uma funda, mas derrotou um gigante. Maria era uma jovem virgem de uma cidade insignificante, mas deu à luz o Salvador do mundo. Você também pode vencer, não pelo que você é, mas por quem está com você. Como diz Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Percorremos um caminho profundo juntos. Começamos lembrando aquele dia terrível, quando as torres caíram e o mundo prendeu a respiração. Vimos a dor, a confusão, as perguntas que ainda ecoam, mas também descobrimos algo mais. Vimos fé emergindo das cinzas. Aprendemos 3 verdades fundamentais. Primeiro, que Deus nunca esteve ausente no 11 de setembro. Esteve em cada ato de valentia, em cada abraço entre estranhos, em cada oração que se elevou entre as ruínas. Esteve nos bombeiros, nos voluntários, nas mãos que resgatavam e nos corações que consolavam. Segundo que, quando construímos nossa vida sobre a rocha que é Cristo, nada pode nos derrubar completamente. As circunstâncias podem mudar, as torres podem cair, mas nosso fundamento permanece inabalável. Terceiro, que a dor, embora terrível, pode ser usada por Deus para nos transformar. Ele não a causa, mas a redime. Pega menos a e a converte em algo com propósito eterno. Vimos exemplos bíblicos que refletiram nossa própria jornada. Jó, que perseverou no meio de perdas incompreensíveis. Neemias, que reconstruiu sobre ruínas. Paulo, que foi radicalmente transformado. Gideão, que venceu com forças insuficientes, mas com um Deus todo-poderoso. Hebreus 11:1 define nossa posição. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos. Não vemos o plano completo de Deus, mas confiamos no Deus do plano. E isso muda tudo. Agora bem, todo este conhecimento não serve de nada se não o aplicamos. Então, como vivemos isso no dia a dia? Como levamos estas verdades do sermão para a vida real? Primeiro, comece cada manhã lembrando a sua alma quem é Deus. Antes de verificar seu celular, antes de se preocupar com sua agenda, declare: este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Salmo 11:8-24. Estabeleça sua mente na perspectiva correta desde o início do dia. Segundo, quando enfrentar situações difíceis, faça uma pausa e pergunte-se: estou respondendo com fé ou com medo? O medo é natural, mas não precisa nos ditar o rumo. 2 Timóteo 1:7 nos lembra que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Terceiro, pratique a gratidão radical. Mesmo em dias difíceis, encontre 3 coisas pelas quais agradecer. Isso retreinará seu cérebro
para ver as bênçãos no meio das provas. 1 Tessalonicenses 5:18 nos instrui: deem graças em todas as circunstâncias. Quarto, cerque-se de pessoas de fé, não caminhe sozinho. Busque uma igreja, um grupo de estudo bíblico, amigos crentes, que te encorajem quando sua fé fraquejar. Eclesiastes 4:12 nos ensina: um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. O 11 de setembro nos ensinou algo lindo sobre a comunidade: que quando caímos, precisamos de mãos que nos levantem, que quando choramos, precisamos de ombros onde nos apoiar, que quando duvidamos, precisamos de vozes que nos lembrem a verdade. A igreja não é um prédio, é um povo, é a família de Deus, espalhada por todo o mundo, unidos pelo sangue de Cristo. E depois de tragédias como o 11 de setembro, a comunidade de fé se torna essencial, não opcional. Atos 2, 42-47, descreve a igreja primitiva. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos os que criam mantiam-se unidos e tinham tudo em comum. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Juntos, essa é a palavra-chave. Não isolados, mas unidos. Quando fortalecemos nossa comunidade de fé, nos fortalecemos mutuamente. Romanos 12:15 nos chama a alegrar-se com os que se alegram e chorar com os que choram. Essa é a beleza do corpo de Cristo. Quando um membro sofre, todos sofrem. Quando um é honrado, todos se alegram. Se você se afastou da comunidade de fé, hoje é o dia de voltar. Se não tem uma, hoje é o dia de buscar, porque Deus projetou a vida cristã para ser vivida em comunidade, não em solidão. Agora quero falar diretamente com você, de coração para coração. Se você chegou até este ponto da mensagem, não é casualidade. Deus tem algo para te dizer hoje. Talvez você tenha fugido dele. Talvez tenha estado com raiva dele. Talvez tenha duvidado da sua existência ou do seu amor. Mas ele não parou de te buscar. O filho pródigo de Lucas 15 foi embora. Desperdiçou sua herança, caiu na miséria. Mas quando decidiu voltar para casa, sabe o que o pai fez? Lucas 15:20 nos conta: levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O pai correu até ele. Deus está correndo até você. Não importa quão longe você tenha caído. Não importa quanto tempo você tenha estado longe. Não importa que torres tenham caído na sua vida ou que erros você tenha cometido. O Pai está te esperando de braços abertos. Sua graça é suficiente. Seu amor é incondicional. Seu perdão está disponível agora mesmo. Isaías 1:18 te convida. Venham, vamos refletir juntos. Diz o Senhor: embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Hoje pode ser seu novo começo. Quero que você feche os olhos por um momento e visualize isto comigo. Já passaram mais de 2 décadas desde o 11 de setembro, onde antes havia torres caídas e escombros fumegantes. Agora há um memorial, há nomes gravados em bronze. Há árvores crescendo, há vida nova emergindo de onde houve morte. Isso é o que Deus faz. Pega as ruínas e planta jardins. Pega as lágrimas e as converte em mananciais de vida. Pega nosso quebrantamento e o usa para trazer beleza. Como diz Isaías 61:3.
Ele nos dá uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Sua história não termina com a tragédia que você viveu. Não termina com as torres que caíram na sua vida. Não termina com a dor que você carrega, porque Deus está escrevendo um capítulo novo. E esse capítulo se chama redenção, se chama restauração, se chama esperança. O apóstolo Paulo, que sofreu tanto, escreveu em 2 Coríntios 4:17 Shibá. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. As torres caíram, mas a fé permanece. E enquanto houver fé, há esperança. E enquanto houver esperança, há futuro. Caminhamos juntos por esta mensagem, explorando a dor, a fé, a transformação e a vitória. Mas agora quero te convidar a algo mais íntimo, mais pessoal. Quero te convidar a orar comigo. Não uma oração formal ou religiosa, mas uma conversa sincera com o Pai, que te ama mais do que você pode imaginar. Talvez faz muito tempo que você não ora. Talvez nunca tenha orado realmente, de coração. Talvez pense que Deus não quer te ouvir depois de tudo o que você fez ou deixou de fazer. Mas deixe-me te dizer algo. O trono da graça está sempre aberto. Hebreus 4:16 nos assegura. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Deus não está esperando que você seja perfeito antes de se aproximar. Está esperando que você venha tal como é, cansado, ferido, confuso, quebrantado. O Salmo 3:4-18 promete: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. Se seu coração está partido hoje, você está exatamente no lugar onde Deus quer te encontrar. Então, respire fundo, acalme sua mente, abra seu coração e vamos orar juntos. Você não precisa repetir estas palavras em voz alta. Pode fazê-lo no seu coração, em silêncio. Deus ouve a linguagem da alma. Pai Celestial, venho diante de Ti, hoje, tal como sou. Não com palavras perfeitas nem com uma fé perfeita, mas com um coração sincero que precisa da Tua presença. Reconheço que tenho tentado construir minha vida com minhas próprias forças. E como as torres do 11 de setembro, meus próprios planos desmoronaram. Coloquei minha confiança em coisas temporais que não puderam me sustentar quando chegou a tempestade. Reconheço que tive medo. Medo do futuro. Medo de perder o que amo. Medo da dor. E nesse medo, às vezes me afastei de Ti, em vez de correr para Ti. Reconheço que carreguei dor que nunca deveria ter carregado sozinho. Guarda e amargura. Ressentimento, perguntas sem resposta. Culpei outros, me culpei a mim mesmo e às vezes até te culpei. Mas hoje quero deixar tudo isso aos Teus pés. Mateus 11:28 diz que Tu convidas os cansados e sobrecarregados a virem a Ti e que Tu lhes darás descanso. Senhor, estou cansado, estou sobrecarregado. E venho a Ti agora, acreditando na Tua promessa. Reconheço que não tenho todas as respostas. Não entendo por que as torres caíram. Não entendo por que os inocentes sofrem. Mas entendo isto, que Tu és bom, que Tu és amor, e que posso confiar em Ti mesmo quando não entendo. Senhor Jesus, hoje Te peço perdão. Perdão pelas vezes que vivi como se Tu não existisses. Perdão por construir torres na minha vida que competiam com Teu trono. Perdão por buscar segurança em tudo menos em Ti. Te peço que me perdoes e também Te peço que me ajudes a perdoar. Ajuda-me a perdoar
aqueles que me feriram. Ajuda-me a perdoar a mim mesmo, pelos meus erros e fracassos. E Senhor, se estive com raiva de Ti, ajude-me a soltar essa raiva e reconhecer que Teus caminhos são mais altos que os meus. Te peço cura para meu coração quebrantado. Salmo 147:3 diz que Tu saras os de coração quebrantado e cuidas das suas feridas. Sara as feridas que ninguém mais pode ver. Sara as memórias dolorosas. Sara o trauma que me perseguiu. Toca as partes mais profundas do meu ser que ninguém conhece, exceto Tu. Te peço paz, a paz que excede todo o entendimento que Filipenses 4:7 promete. Não paz, porque tudo está bem, mas paz no meio do que quer que eu enfrente. Paz que só Tu podes dar. Te peço esperança renovada. Ajuda-me a acreditar novamente que minha vida tem propósito, que minha história não terminou, que Tu tens planos de bem e não de mal para mim, planos para me dar um futuro e uma esperança. E Te entrego minha vida, toda ela, meus medos, meus sonhos, meus relacionamentos, meu futuro, tudo ponho nas Tuas mãos. Faça-se a Tua vontade, Senhor, não a minha. Pai, enquanto oro, sinto Tua presença, talvez não a sinta com emoções fortes, mas a conheço pela fé. 1 João 3:1 diz: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Obrigado porque sou Teu filho, Tua filho. Obrigado porque me amas, não pelo que faço, mas por quem sou para Ti. Recebo agora Tuas promessas. Recebo Isaías 4:1 e 10 que diz: Não temam, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Recebo Jeremias 2:9 e 11. Pois eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Recebo Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Recebo João 14:27, onde Jesus promete: Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Estas promessas não são apenas palavras bonitas, são compromissos eternos do Deus que não pode mentir. E hoje, as reivindico sobre minha vida. Declaro que Tua paz me guarda, que Teu amor me sustenta, que Teu plano se cumprirá em mim. Ajuda-me a caminhar nestas verdades a cada dia. Quando vier a dúvida, lembra-me de Tuas promessas. Quando vier o medo, lembra-me de Tua fidelidade. Senhor, termino esta oração com um coração agradecido. Obrigado por me ouvir. Obrigado por me amar. Obrigado porque, embora as torres caiam, embora o mundo trema, embora tudo mude, Tu permaneces. Hebreus 13:8 declara: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Tu és minha constante no meio da mudança. Obrigado pelo 11 de setembro, não pela tragédia em si, mas pelo que nos ensinou sobre a fragilidade da vida e a eternidade do Teu amor. Obrigado por cada pessoa que perdeu sua vida naquele dia, e Te peço que console suas famílias ainda hoje. E obrigado pelos que sobreviveram e encontraram fé no meio da dor. Obrigado porque esta mensagem chegou à minha vida hoje. Não foi casualidade. Foi Tua providência. E agora, vou viver diferente. Vou viver com os olhos postos em Ti, não nas torres que o homem constrói. Vou viver agradecido por cada dia, sabendo que é um presente da Tua graça. Vou viver confiando em Ti, mesmo não entendendo tudo. Te entrego este dia, Senhor. Te entrego minha semana, meu mês, meu ano, minha vida inteira. Faz Tua obra em mim. Transforma-me. Usa-me.
E quando chegar meu último dia, que me encontres fiel, olhando para o céu eterno que nunca cairá. Em nome poderoso de Jesus, amém. Chegamos ao final desta jornada juntos. Começamos lembrando um dia que ninguém esquecerá. 11 de setembro de 2001. O dia em que as torres mais altas caíram. O dia em que milhares de vidas se apagaram em segundos. O dia em que o mundo inteiro parou para olhar o céu e se perguntar: onde está Deus? E ao longo desta mensagem, descobrimos a resposta. Deus nunca esteve ausente. Esteve no meio do fogo, no meio das cinzas, no meio da dor. Esteve em cada bombeiro que subiu, enquanto todos desciam. Esteve em cada oração que se levou entre os escombros. Esteve em cada abraço que consolou um coração partido. Aprendemos que o homem pode perder o céu que constrói com suas mãos, mas nunca pode perder o céu que Deus preparou para aqueles que o amam. Aprendemos que as torres mais imponentes podem cair, mas a cruz de Cristo permanece eternamente de pé. Aprendemos que quando tudo desmorona, a fé é a única coisa que permanece inabalável. O 11 de setembro nos tirou muito, mas também nos deu algo inestimável. Nos lembrou que somos frágeis, que a vida é como vapor e que precisamos desesperadamente de Deus. Nos devolveu ao essencial: o amor, a família, a eternidade. Se eu tivesse que resumir todo o ensinamento desta mensagem numa única verdade bíblica, seria esta: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3, 5-6. Esta é a moral central. A confiança, não uma confiança cega, mas uma confiança informada pela palavra de Deus, provada pela história e confirmada pela experiência de milhões que caminharam este caminho antes de nós. Confiar não significa entender. Jó nunca entendeu completamente porque perdeu tudo, mas confiou. Abraão não entendeu como Deus lhe daria um filho em sua velhice, mas confiou. Maria não entendeu como conceberia sendo virgem, mas confiou. E nós também não precisamos entender tudo. Só precisamos confiar naquele que sim entende. 1 Pedro 5:7 nos instrui: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Toda. Não apenas um pouco. Não apenas as preocupações pequenas. Toda a ansiedade, todo o medo, toda a dor. Porque ele cuida de nós. Não como um observador distante, mas como um pai amoroso, que está profundamente envolvido em cada detalhe da nossa vida. A moral é simples, mas profunda. No mundo onde as torres caem, confie na rocha eterna. E agora, antes de nos despedirmos, quero te fazer um convite pessoal. Se durante esta mensagem você sentiu que Deus está tocando o seu coração, se sentiu que algo dentro de você está despertando, se sentiu o chamado a uma fé mais profunda, não ignore essa voz. Jesus disse em João 6:37: todo aquele que o Pai me dar virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Não importa de onde você vem, o que fez, quanto tempo esteve longe. Se você vier a Ele, Ele não te rejeitará. É uma promessa inabalável. Te convido hoje a tomar a decisão mais importante da sua vida. Confiar plenamente em Deus, não pela metade. Não apenas quando convém, plenamente, com todo o seu coração, com toda a sua mente, com toda a sua alma, porque Ele já decidiu se entregar plenamente por você na cruz. Romanos 10:9 nos dá a fórmula da salvação. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É assim de simples. É assim de poderoso. Hoje você pode começar uma nova vida. Hoje pode deixar o passado para trás e caminhar rumo a um futuro cheio de propósito e esperança. Não espere que tudo esteja perfeito. Não espere ter todas as respostas. Venha tal como você é. Ele cuidará do resto.
Em 11 de setembro de 2001, o homem perdeu o céu, mas encontrou a fé. Perdeu a ilusão de controle, mas encontrou a certeza de que Deus está no controle. Perdeu a falsa segurança das torres de aço, mas encontrou a segurança verdadeira nos braços eternos do Pai. E hoje, mais de 2 décadas depois, a mensagem continua sendo a mesma. As coisas que você pode tocar são temporais, mas as coisas que não pode ver são eternas. 2 Coríntios 4:18 nos lembra: assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Suas torres podem cair, seu mundo pode tremer, seus planos podem desmoronar. Mas se seu fundamento é Cristo, você permanecerá de pé. Não porque você é forte, mas porque Ele é inabalável. Não porque você entende tudo, mas porque confia naquele que sim entende. Salmo 4, 6 e 10 nos chama a fazer uma pausa. Parem de lutar e saibam que eu sou Deus. No meio do barulho, do caos, da dor, Deus nos convida a estar quietos e reconhecer sua soberania. Ele é Deus. Ele tem o controle. E podemos descansar nessa verdade. Que o 11 de setembro não seja apenas uma lembrança de tragédia, mas um lembrete de que quando tudo cai, Deus permanece. E assim, chegamos ao final desta mensagem. Se tocou o seu coração, se você encontrou esperança nestas palavras, se Deus te falou hoje, quero te pedir 2 coisas. Primeiro, não guarde esta mensagem só para você. Compartilhe. Há alguém na sua vida que precisa ouvir isto hoje. Alguém que está passando pelo seu próprio 11 de setembro, cujas torres caíram, cujo coração está partido. Compartilhe este vídeo com essa pessoa. Pode ser exatamente o que ela precisa para seguir adiante. Segundo, se ainda não fez, inscreva-se no nosso canal Rota Divina e ative o sininho de notificações. Cada semana compartilhamos mensagens como esta, cheias de esperança, fundamentadas na Palavra de Deus, projetadas para fortalecer sua fé e te lembrar que você não está sozinho neste caminho. Somos uma comunidade de crentes caminhando juntos rumo à eternidade. Deixe também nos comentários o que você levou desta mensagem. Como Deus tocou seu coração hoje. Seu testemunho pode ser a luz que alguém mais precisa. E lembre-se, embora as torres caiam, embora o mundo trema, Deus permanece. E seu amor por você nunca, nunca falhará. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Até a próxima mensagem. Que Deus te abençoe grandiosamente. Nos vemos em breve na Rota Divina.